Tá chato esses dois hoje. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam, para que possamos ter uma noite iluminada de reflexões em torno do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Aos que nos acompanham pela primeira vez, o nosso estudo ele transcorre da seguinte forma. Nós começamos com uma prece, como todas as atividades na casa espírita ou num templo cristão. Logo em seguida nós temos uma palestrinha relacionada à doutrina espírita, hoje com a nossa irmã Gisele. Logo depois nós temos uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Edu. Terminando as reflexões do Evangelho, nós passamos às vibrações, que é o momento em que nós doamos as boas energias ao universo e aos nossos entes queridos que precisam de vibrações e preces. Logo depois, nós temos a corrente médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e encerramos com uma prece. Então, vamos aproveitar este instante, esse momento é muito importante, que é a prece, para abrir os mecanismos espirituais do cérebro, para que nós fiquemos dóceis aos ensinamentos dos Espíritos através dos nossos irmãos encarnados. Então, fechemos nossos olhos
Imaginemos a figura de Jesus e vamos rogar a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, nosso Pai, aos amigos e benfeitores espirituais, para que tenhamos uma excelente noite de estudo, que possamos estar iluminados, agradecer a Deus a oportunidade da vida, por esta encarnação atual, por estarmos bem na medida do possível, conforme o nosso merecimento, e agradecemos, Senhor, por absolutamente tudo, e que o Senhor possa ser uma fortaleza para todos nós, nos amparando e nos assistindo nos momentos de dificuldades. Obrigado, Jesus, muito obrigado, que assim seja. Então agora, neste instante, gostaria de convidar nossa irmã Gisele para fazer a sua explanação de um tema relacionado à doutrina espírita. Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus possa nos envolver. E hoje, então, dando prosseguimento aos estudos das parábolas de Jesus, nós iremos ver a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola, ela está no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, e vai do versículo 19 a 31. E para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, se quiser ler e estudar, ela está no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parábola, ela nos diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães viam lamber-lhe as feridas. Ora sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, e que entre vós e nós está firmado um grande abismo, de maneira os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda a eles também venham parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a ele alguns dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. É uma historinha longa, não é? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar, né, essa história diante do que pensa, do que falam os autores da literatura espírita. E quem seria, então, para esses autores da literatura espírita, o rico e o Lázaro? Caibal Schuttel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, diz que o rico é o símbolo daqueles que querem tratar do corpo e se esquecem da vida da alma, aqueles que dão mais importância
a vida material do que a vida espiritual. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São aqueles que buscam os prazeres da vida material. São os que se entregam a todos os gozos da matéria, são os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade e da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. E aí também vai cultivar a luxúria, matando sentimentos e anulando os dotes do coração. Então, Caíbai, ele mostra, né, que todas essas características que contribuem para saciar os prazeres da matéria vão contribuir também para a degradação moral do espírito. E ele também diz, a respeito de Lázaro, que quem são os Lázaros da vida? São todos aqueles que sofrem com resignação e desprezam os bens da terra, ou seja, não dão importância para as coisas materiais, buscando então as coisas de Deus. São as pessoas que aceitam as suas provas com paciência, com resignação, não se revoltam, né? Elas se entregam à verdadeira fé por acreditar no futuro e esperar as dádivas reservadas por Deus. E sabem que a justiça de Deus é infalível, por isso se entrega à fé. E nessa parábola, no início da historinha, o que acontece, né? O que configura o início da história? Qual é a atitude do rico perante Lázaro? Nós vemos ali a atitude da indiferença, o rico perante o Lázaro. Para ele, tanto faz o sofrimento alheio. E aí, no item 8 do capítulo 9 do Evangelho Espiritismo, tem a instrução de um espírito que justamente chama Lázaro também, não sei se é o mesmo Lázaro, mas o que ele nos diz? Ele nos diz que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. E qual que é a característica da nossa atual geração, né? A virtude da nossa atual geração é a atividade intelectual, a evolução científica, que é o que mais configura a nossa atualidade. E qual que é o grande vício da nossa humanidade? A indiferença moral, que coincide justamente com o que é tratado na parábola. E ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 17, um espírito dá a seguinte instrução: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, se a gente tem a chance de fazer o bem, faça, porque aquela tranquilidade, aquela coisa que a gente fala, né? Não vou arrumar sarna para me coçar. Então, essa tranquilidade, essa paz, ela é equivocada, ela é superficial, porque, na verdade, ao invés de fazer o bem, né, a gente deixando de praticar o bem para o próximo, na verdade, a gente está cultivando águas de vasa fétida e corrupção, segundo esse espírito. Então, paremos para pensar. E Emmanuel, no livro Dissertações Mediúnicas, sobre importantes questões que preocupam a humanidade, o que ele nos diz? Que a indiferença vai anular na alma as possibilidades de progresso, vai obliterar os germes da perfeição, e isso vai constituir um dos piores estados psíquicos do ser humano. Vai prejudicar toda a sua carreira evolutiva. E, prosseguindo a parábola, o estudo da parábola, quando ele diz seio de Abraão, quando o mendigo morre e vai para o seio de Abraão, nós podemos interpretar como o acolhimento de Lázaro pela espiritualidade superior. E o rico sendo condenado ao Hades é quando o espírito ele
não cumpre com a sua missão e acaba sendo condenado muitas vezes ao umbral. Tem que passar pelo umbral até ser resgatado pela espiritualidade superior. E aí ainda, né, nós vemos o sofrimento pelo qual o rico passou, e Leon Denis diz o porquê desse sofrimento, porque o sofrimento ele vai servir de corretivo para os nossos abusos da vida material. E aqui a gente vê a lei da causa e efeito, né? Não cumpriu com a sua missão, então vai ter que sofrer as consequências. E no livro Pontos e Pontos, do Chico, tem o capítulo 28 que faz o estudo dessa parábola. E o palestrante da Assembleia Espiritual que acontece nesse capítulo, ele vai mostrar como que os bens materiais eles servem de elementos para a nossa elevação espiritual. Então, quem tiver oportunidade, né, tem esse capítulo disponível na internet. E aí, quando lá no finalzinho da parábola, quando o Lázaro está rogando socorro, né, ao Pai, nós vemos que ele pede, já que o socorro não pode ser para ele, então que seja para os seus, né, para os seus parentes. E aí a gente vê, né, o quanto ainda de egoísmo existe nesse pedido. Por quê? Né, segundo o palestrante lá do livro do Chico, ele diz que a solicitação do rico é muito semelhante aos pedidos que nós fazemos quando oramos, né? Quando a gente pede, faz a oração do Pai Nosso, a gente fala da boca para fora, que seja feita a vossa vontade. Na realidade, a gente quer que seja feita a nossa vontade, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Temos que nos desvencilhar do egoísmo para poder receber a ajuda de Deus, para reconhecer como que vem essa ajuda. E aí, né, Fenelon, no livro dos Espíritos, na questão 913, ela diz que o egoísmo é de onde deriva todo o mal, ou seja, a indiferença praticada pelo rico, ela teve origem no egoísmo. Então, pensemos nisso, que possamos, então, ser cada vez mais Lázaros e menos ricos em nossas atitudes. Que a paz de Deus possa nos envolver mais uma vez e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos as preciosas lições da Gisele, e realmente esse trecho do Evangelho nos chama muita atenção mesmo com relação à virtude da nossa geração, é a atividade intelectual, e o maior vício é a indiferença. E a indiferença nada mais é do que o que a gente sempre diz às vezes no dia a dia: não tô nem aí, o problema não é meu, eu não me preocupo com fulano, não vou esquecer de ciclano. Isso é indiferença, isso é não se preocupar com o próximo. Então são nos pequenos atos que a gente percebe essa dificuldade da evolução espiritual da criatura do globo terrestre de um modo geral. Obrigado, Gisele, mais uma vez. E agora convidamos nosso querido irmão Eduardo, o Edu, para fazer sua explanação a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Que nessa noite os irmãos espirituais possam nos iluminar para que a gente possa conduzir esse estudo do Evangelho. Muito feliz de estar aqui de novo, né, nessa casa abençoada, para falar hoje de um tema tão importante para a nossa evolução, para falar hoje de um tema tão atual, que é bem-aventurados brandos e pacíficos, né, uma parte do Sermão da Montanha. Então, começando a nossa palestra de hoje, eu queria convidar todos vocês para a gente fazer uma reflexão do momento que estamos vivendo, né? Estamos num momento de pandemia mundial, Covid, uma coisa que não esperávamos, né? Se a gente pegasse fevereiro do ano passado, ninguém esperava que a coisa iria chegar onde chegou. E a gente vê o nosso mundo de provas e expiações caminhando para um mundo de regeneração. Nós,
cristãos, espíritas, que enxergamos, pelo menos buscamos enxergar como evolução, como oportunidades, estamos nesse momento atual também pensando. E nesse momento também, em que tão difícil passa a humanidade, esse momento de mudanças, a gente ainda vê o quanto de intolerância, preconceito, discriminação por raça, cor, religião ainda existe. Engraçado que logo aqui no nosso país, na nossa terra, onde denominamos a pátria o celeiro do mundo, né? Que onde foi transportado o evangelho de Jesus e que sempre ficou claro que não seríamos uma potência, talvez, política, econômica, mas seríamos a potência do amor, do evangelho. E o que fazer nesse momento, né? De uma pandemia, sabemos que estamos num processo de regeneração, as coisas estão mudando, e toda a intolerância que acontece é seguir a nossa bússola, o nosso Mestre Jesus. Jesus veio para esse mundo com a intenção de nos mostrar o caminho. E nessa intenção de nos mostrar o caminho, Jesus nos trouxe 2 ensinamentos que englobam todos os outros, que é o segredo, que é a chave para a nossa evolução, para caminharmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando conseguimos colocar isso dentro do coração, de amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai ter uma transformação dentro da gente. Como eu posso pedir para Deus algo em minhas orações se eu não perdoo o meu irmão? Como posso querer evoluir se eu não consigo amar o próximo? E todos somos filhos de Deus. E pensando nesse mandamento deixado por Jesus para a nossa aprendizagem, vem a pergunta, antes de eu começar a falar do nosso evangelho, e com ele eu gostaria de explanar e responder tudo isso, estamos seguindo as leis do Cristo? Imagina, meus amigos, por um minuto, se essa encarnação terminasse agora, né? Eu, Edu, desencarnei agora. Será que eu estou pronto? Será que eu cumpri a minha missão? Aquilo que lá no plano espiritual eu me comprometi? Esse deveria ser o grande medo de nós que conhecemos um pouquinho, porque temos a informação. E qual vai ser a hora? Não sabemos. Então, esse estudo do Evangelho de hoje, Bem-aventurados brandos e pacíficos, capítulo 9, do 1 ao 6, é maravilhoso, como todos os ensinamentos do Evangelho, mas ele nos mostra, ele nos dá o caminho, ele nos explica algumas coisas fundamentais para que a gente esteja preparado. E muito importante, hoje eu vou falar do item 1 ao 6, mas ele continua falando de outros temas muito importantes, paciência, cólera. Então, vale muito a pena estudar e entender esse capítulo do Evangelho. Bom, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados quem são os brandos que possuirão a terra. Quem são esses brandos? Essa é uma pergunta para a gente responder durante a nossa explanação. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E por último, sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá o condenado juízo. Esse sermão da montanha, tão bonito, que tanto nos inspira, Jesus diz que os brandos habitarão, possuirão a terra. E os pacíficos são os filhos de Deus. Jesus, quando veio para esse mundo, quando esteve aqui, nos mostrou a lei. Essa lei, ela era e é focada na brandura, na ternura, na moderação, na mansetude, na afabilidade, no amor ao próximo.
Jesus nos deu tudo isso de forma mastigada, nos explicou cada ensinamento, para que possamos, com esses ensinamentos, progredir. Para que possamos, com esses ensinamentos, buscar nos melhorarmos. Jesus, a nossa bússola, nosso modelo e guia, condena toda e qualquer violência, cólera e até expressão descortês para alguém que possa usar para os seus semelhantes. Ou seja, Jesus, quando esteve na Terra, ele não só falou, ele deu o exemplo, né? Crucificado, morto, humilhado, e ele estendeu a outra face. Jesus passou tudo isso para nos ensinar. Então a lei do Cristo, a lei que devemos seguir é uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Através dos ensinamentos de Jesus. E temos hoje o Evangelho, que é o nosso guia, que é o nosso livro, nosso mapa, né? Os bem-aventurados. Então, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união, é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Ou seja, somos um cisco, um grão de areia. Precisamos pensar na caridade para o próximo. E entendemos como caridade não aquelas moedas que a gente dá no sinal, mas a verdadeira bem que a gente faz para o outro, seja em pensamento ou em atitudes. O que Jesus queria dizer por essas palavras, né? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido o céu. Imagina, né, que quando Jesus diz isso, que os bem-aventurados são brandos porque eles possuirão a terra, ele não está dizendo que é somente lá no céu que vai ter e que vai ser a vitória. Ele está dizendo que o momento é agora. Se nós estamos encarnados aqui e agora, esse é o momento. Essa é a chance. Precisamos vencer essa etapa. E para vencer essa etapa, nós precisamos ser os brandos. Nós precisamos utilizar os ensinamentos do Cristo. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver. Apesar, o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Enquanto esperamos, enquanto sonhamos com um dia o progresso, precisamos passar pelas tribulações aqui da terra. Precisamos passar pelas dificuldades aqui da terra. E o que vai nos diferenciar é como iremos passar por ela, porque todos nós iremos passar. Porque aquelas palavras que quis dizer até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Quantas vezes nos pensamos, que injustiça, por que ele tem tanto e eu tenho tão pouco? Por que para fulano dá tão certo e para mim é errado? Esse é o pior pensamento que podemos ter. Nós temos que agradecer a cada momento e lembrar que cada um de nós tem aquilo necessário para o nosso desenvolvimento. Aquilo que merecemos. A palavra é merecimento. E a felicidade não é desse mundo. Todos nós estamos em busca da felicidade. Mas a felicidade verdadeira não está aqui. Jesus nos ensina no Evangelho que a justiça será feita assim na terra como no céu, ou seja, ainda aqui na terra, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos nós. Todos nós somos os filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte ou pelo violento.
Tal condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito afastamento dos maus, ou seja, o progresso, a evolução. Chegar o momento que a lei do amor vai estar por cima de todos. Chegar o momento em que a lei do amor vai tirar o fraco pacífico, vão ser todos os brandos, todos homens de bem, todos trabalhadores da seara do Cristo. E para isso temos um trabalho, uma evolução, que é individual. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Esses ensinamentos ensinados nesse evangelho, eles valem para essa vida, mas valem para toda a nossa marcha, para toda a nossa evolução. Na progressão dos mundos que aprendemos, no mundo regenerado não cabe mais violências, guerras, injúrias, cóleras, e sim a compreensão, fraternidade, cooperação, resignação, conquistada pelo conhecimento. Conhecimento, a Gisele falou da atividade intelectual. Enquanto ainda, mesmo com conhecimento, tivermos a indiferença, nós não vamos conseguir. E aí, eu convido vocês a pensarem, por mais que estamos nesse caminho, o quão longe estamos da regeneração, a regeneração do nosso planeta. Mas estamos caminhando. Quantas vezes nós, ou algum amigo, alguma vez a gente já ouviu, eu não quero mais encarnar aqui na Terra. Não, meu Deus, tem muito problema aqui na Terra. O Evangelho aqui, nesse capítulo 9, nos ensina a pensar de uma maneira muito interessante, né? Que estar na Terra e conseguir vencer e ser considerado como os brandos, vencer por nosso direito, é vencer uma etapa evolutiva na escala. Imagina vencermos essa etapa evolutiva, passarmos de ano, porque assim que vencemos essa etapa, passarmos por esse processo da Terra, o nosso coração deverá estar pacificado. Nós conseguiremos viver e agir. Esse é o mais importante, não somente viver, mas agir, atitude, como os verdadeiros filhos do Pai. E isso é maravilhoso. Está ao alcance de todos nós. Emmanuel nos dá alguns ensinamentos, porque não é fácil, né, meus amigos, quando a gente fala de brandos e pacíficos, não é fácil, não é fácil. Mas ninguém falou que seria fácil. E Emmanuel nos dá aqui 4 ensinamentos simples para que a gente pense. Se alguém nos injuria, suporte com mais paciência. Paciência é a palavra. Aquela pessoa que te cutuca, te aperta todo dia, tenha paciência. É uma prova. Aparece alguém que nos deixa aflito, disciplina na compreensão das lutas alheias, se põe no lugar do outro. Se alguém nos causa prejuízo, trabalhemos com mais vigor para reconquistar, mesmo que não nos pareça justo. E se alguém nos condena, abençoa. Abençoar e servir constantemente. Foi assim que Cristo fez com a gente. E foi assim que ele quis nos mostrar como deveríamos agir. Quando falamos dos bem-aventurados, brandos e pacíficos, do 1 ao 5, queremos mostrar isso. Que os bem-aventurados, os brandos e os pacíficos que terão o reino do céu somos nós. Precisamos de merecimento. Estamos aqui para isso. E o Evangelho continua nos mostrando alguns pontos importantíssimos. E um deles que eu vou falar hoje é a afabilidade, a doçura. A benevolência, o amor ao próximo, a caridade, pensar no outro, nos leva à afabilidade, à doçura. Mas existe uma armadilha muito grande na afabilidade e doçura. E nós precisamos não pensar no próximo, no outro, nesse momento, quando falamos desse tema, mas pensar em nós. Né? A educação do mundo, as pessoas conseguem fingir ser afáveis e dóceis. Mas às vezes, isso é somente externo. O mundo está cheio de pessoas que têm lábios e sorrisos, mas no coração o veneno. O que vale é o que sai do coração. Então,
Se quisermos progredir, temos que pensar nisso. Não é o que minha boca fala, é o que meu coração de verdade pensa. Porque as palavras são fáceis, são decoradas, tem pessoas que têm esse poder. Mas quais são as minhas atitudes? Qual é o meu coração? Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum está associado a isso. Só tem hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são atingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. E aos demais, sabes que se pelas aparências se consegue enganar os homens, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Deus e a espiritualidade sabem de tudo. E é assim que precisamos entender. E é assim que precisamos pensar. Deixo uma reflexão final para nós. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco. Estamos começando uma página em branco, no qual gravamos nossos pensamentos, ações e atitudes. Nessa essência, cada dia é uma preparação para o nosso amor. A cada dia estamos focando e buscando o progresso para o nosso amor. Meus amigos, queria agradecer muito, pedindo a Jesus que nos ilumine e guie, e agradecendo por essa oportunidade. Assim seja. Que assim seja, Edu. É incrível que, em regra, durante as semanas, a gente percebe aqui com os estudos de palestrinha evangelho, né, Edu, que os palestrantes, eles não combinam, né, o que vão falar, o que vão abordar, e sempre gira em torno de um do outro, um tema complementando o outro. É muito incrível. O tema do evangelho que a Gisele pensou é exatamente o tema do evangelho que você abordou, o capítulo. Você trouxe uma mensagem aí de Lázaro, subscrita por Lázaro, e ela abordou a mesma mensagem. A parábola, né, do Lázaro. Como ela disse, eu não sei se é o mesmo, mas tem, querendo ou não, uma ligação. Muito bom, muito bacana, e realmente são lições difíceis de ser implementadas, mas que são necessárias ao nosso progresso, né? Então, realmente imbuídos desse propósito, dessas importantes lições, dessas importantes explanações dos nossos irmãos, vamos passar agora aos nossos momentos de vibrações. Vibração é um momento em que a gente vibra intensamente, é um momento que a gente vai exteriorizar boas energias ao universo. Então é aquele momento em que a gente fica às vezes em casa inconformado com a situação do planeta, a gente acha que a maldade está ganhando espaço, a gente acha que o bem está enfraquecido, a gente acha que a corrupção está em todos os lugares, nós estamos insatisfeitos com o nosso país, com a nossa cidade, com as pessoas. Então, esse é o momento maior que a gente pode contribuir para o planeta. O primeiro é a nossa transformação, é a nossa mudança. E depois é vibrando positivamente, intensamente, para a melhoria do nosso planeta. Então, esses momentos de vibrações, eles são muito importantes. Então, a gente vai contribuir para o melhoramento do nosso planeta. Olha só que responsabilidade que todos nós temos no momento de vibração. Então, aí, olha, já na sua casa, você já fique atento mais uma vez, se ajeita aí na poltrona, na cadeira. Se tiver o seu marido, a sua mulher, seu filho do lado cochilando, acorda, porque é muito importante. Cutuca aí, fala, olha, presta atenção que é importante. Então vamos elevar nosso pensamento mais uma vez em Jesus, a Deus, rogando imensamente que eles possam abençoar, iluminar a todo o nosso planeta Terra, aos países que estão em guerra, a todas as pessoas que estão em sofrimento, seja sofrimento físico ou espiritual.
que elas possam receber um lenitivo, algo para amenizar essa dor, que elas consigam ter confiança, ter fé para seguir em frente. Porque, em verdade, tirar a dor, Jesus, Deus, os benfeitores, isso eles não fazem. Eles ajudam para que possamos enfrentar, superar, vencer os momentos difíceis. Porque após essa vitória, nós sairemos mais fortalecidos. Então é isso que eles nos ajudem. Então quando a gente vai pedir para Jesus, que possamos pedir para que eles nos ajudem a superar, tenhamos força. Vamos vibrar também pelos governadores dos países, dos estados, das cidades, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que eles possam agir com responsabilidade, equilíbrio e discernimento. Vamos vibrar também pelos irmãos que estão retornando ao plano espiritual, que estão desencarnando, que estão morrendo, que eles possam, diante do despertar lá no plano espiritual, que eles tenham equilíbrio, que eles tenham discernimento, paz e amor em seus corações. Porque a vida, ela é infinita. O espírito é imortal. Então, o corpo, quando a gente morre, só o corpo vai para o cemitério. O espírito sobrevive. Então, que ele tenha muito equilíbrio e discernimento neste momento de transição. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão reencarnando, que estão nascendo, para que eles venham com bastante bom ânimo para enfrentar os obstáculos diante da situação em que nós vivemos hoje em dia, que eles possam trazer preciosas lições do que aprenderam no plano espiritual para colocá-las em prática para a evolução do nosso orbe terrestre. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que sucumbiram ao erro e estão nos presídios, nas casas de internação, os adolescentes que estão na Fundação Casa. Todos eles possam ser abençoados e iluminados, que eles possam se arrepender dos equívocos e possam buscar o seu próprio melhoramento. Vamos vibrar pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, os familiares que gostamos e aqueles que também não temos muita afinidade. É com eles que nós precisamos voltar às nossas energias para resgatar esses laços que foram quebrados e que possa ser restabelecida a paz e a harmonia, conforme a lição do Evangelho. Obrigado, Jesus, por estarmos encarnados. Obrigado pela vida. Que assim seja. E já emendando, aproveitando esse momento de vibração, a gente já vai para a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. O que é a corrente médica? Neste momento, a gente faz vibrações também, bons pensamentos, energias, porque esses benfeitores, esses amigos espirituais, eles vêm até nós, sim, vão na casa de cada um, são várias equipes, milhares de espíritos, e eles se dividem, é verdade, e eles vão até aí a sua casa, e se tiver merecimento, se tiver já em condições, a gente pode sim obter uma cura física ou espiritual, algum irmão que possa ter se aproximado de nós, conforme os nossos vícios, esteja ali perturbando, que esteja de alguma forma com as suas energias envolvendo aquelas pessoas da casa, eles podem ser resgatados, eles podem ser acolhidos. Então, esse momento também é relevante. E podem acreditar, não importa se você está ouvindo, assistindo a nós aqui, ao vivo ou uma gravação,
esse momento, se você fizer a elevação de pensamento, os espíritos vêm em nosso auxílio, sim. Então vamos vibrar para o Dr. Bezerra, por Jesus, para que eles nos ajudem. Então, mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a falante médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a esses médicos, paramédicos, socorristas, que possam nos auxiliar, que possam, através de boas vibrações, fazer pequenas cirurgias espirituais, fazer tratamentos no nosso corpo físico, e que possamos recuperar nossas energias, que possamos nos sentir melhor, refeitos, com boas vibrações, com muita paz, com muita harmonia e carinho. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, pelo auxílio, pela assistência, pela paz e harmonia. Que o Senhor possa estar sempre conosco, que assim seja. E é isso, gente. Chegamos ao final de nossa noite de Evangelho, que possamos ter aprendido bastante, que possamos estar com os ânimos renovados, com bons pensamentos, com pensamentos otimistas, e que, se você quiser aprofundar seu conhecimento na doutrina espírita, faça a sua inscrição num curso nosso. Aqui, ó, se você quiser entrar num curso, é só mandar um e-mail para o contato@samaritanos.com.br, deixa lá seu nome, seu telefone, que alguma pessoa de nossa equipe vai entrar em contato com você para você ingressar numa sala de estudo virtual, pelo Zoom, e você vai poder estudar conosco, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquemos em paz, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.